Neste vídeo, Olavo de Carvalho compartilha insights poderosos sobre o controle dos pensamentos e a importância de direcionar nossa atenção para nossa identidade permanente. Ele explora a busca por Deus, a importância da concentração e do foco de atenção, e a necessidade de compreender a linguagem simbólica. Se você deseja explorar esses temas e aprofundar seu autoconhecimento, não deixe de assistir e se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos enriquecedores como esse. Vamos dizer, os seus pensamentos vão atrair você para mil lugares, seus pensamentos, suas sensações. Você vai sentir uma coceira aqui, sente um peso, sente não sei o quê, né? Ou então aparece um pensamento, nessa hora aparecem 1000 mulheres peladas para você pensar, é um negócio terrível, tá entendendo? É difícil você desviar a sua atenção delas, mas não brigue com os seus pensamentos. Não tente eliminá-los. Simplesmente os coloque dentro da esfera, tá certo? Do senso de permanência. Quando você pensar alguma coisa nessa hora, lembre-se de que aquilo é só um dos bilhões, trilhões de coisas que você pode pensar. Né? Quer dizer, todo mundo dos pensamentos, das sensações está aberto para você, sempre esteve. Por quê? Porque você é alguma coisa, porque você tem uma identidade, porque você é um eu de verdade. Então, alguns expositores de técnicas parecidas com essa, eles chamam de eu a esfera dos pensamentos e sensações. E daí diz que você tem que se libertar do eu. Eu digo, mas isso é um erro formidável. Né? Porque se eu tenho uma verdadeira identidade, é essa que eu tenho que chamar de eu e não a esfera dos pensamentos. Então, longe de eu ter que eliminar o eu, né? Ao contrário, eu tenho que me instalar nesse eu e dizer, agora eu sou verdadeiramente eu. Agora eu sei do que eu estou falando. Tá entendendo? Agora, na esfera dos pensamentos e das sensações, existe o que? Existe apenas o eu narrativo, né? Que é aquilo que você sabe da sua própria história, que você pode contar. Existe o eu social, que é a parte da sua história que coincide com aquilo que os outros sabem de você. Ou onde pode haver um intercâmbio entre o que você sabe e o que os outros sabem. Mas isso, evidentemente, faz parte das sensações e pensamentos. Então, nem o eu narrativo e nem o eu social são o verdadeiro eu. O verdadeiro eu coincide com aquilo que eu sou, vamos dizer, ontologicamente, que eu sou efetivamente, que eu sou objetivamente, não subjetivamente. Né? E o que eu sou objetivamente é essa continuidade no tempo. Depois que eu explico isso fica de uma obviedade atroz. Tá certo? E por que a pessoa não percebe? Não percebe simplesmente porque a cultura moderna pegou todos esses elementos que vinham de tradições imemoriais e os transformou em hipóteses científicas para ser testadas experimentalmente. Tá certo? Mas acontece que o modo de testar isso tem sido completamente errado. Por quê? Note bem, quando você vai fazer um teste científico sobre a imortalidade, sobre a percepção supracorporal, etc., etc., quem está fazendo esse teste? Quem é a pessoa do cientista ou do experimentador que está conduzindo o experimento? Quem é ele? Qual é o eu real dele? Se ele está colocado na esfera simplesmente do eu narrativo ou do eu social, então ele é apenas uma ilusão. Então ele não está qualificado para testar a existência dessa dimensão extra nas outras pessoas, porque ele não percebe essa dimensão extra em si mesmo. É como um surdo fazendo teste de audição nos outros. Ou um cego trabalhando de oftalmologista. É exatamente isso. Então, é claro que isso é uma violação monstruosa do método científico. Mas é esta violação que eles têm chamado de método científico. É uma coisa, é um erro de método assim, grotesco, pueril. Bom, eu posso testar essas coisas nos outros desde que eu as tenha percebido em mim mesmo. Assim como eu posso testar a visão no outro se eu mesmo enxergo. Não é isso?
Então isso quer dizer que só pessoas que tenham despertado esta consciência de continuidade do eu estão habilitadas a fazer qualquer teste científico nessa área. Os outros não. Os outros são como crianças mexendo em máquinas que elas não compreendem. Então, em princípio, eu aceito a ideia de que a experiência é o teste último da realidade. Mas para isso nós temos que fazer a experiência a sério. Ou seja, levando em conta os requisitos que a natureza do fato impõe ao observador científico. E não pegando um método qualquer, tá certo? E tentando aplicar aquilo como quem tentasse consertar, vamos dizer, né, um relógio, né, com um martelo de borracheiro, tá entendendo? Ou com um boticão de dentista, que é exatamente o que esses imbecis têm feito, né? Imbecis como John Dewey faziam. Tá? Eu acho o John Dewey um verdadeiro imbecil, sem nenhum exagero. Né? Eu sou contra tratar certos filósofos com muito respeito, porque, em primeiro lugar, o sujeito precisa se dar ao respeito. Se ele fala com arrogância e desrespeito de coisas que estão muito acima da compreensão dele, eu respeitá-lo é desrespeitar essas coisas que estão acima dele. Por exemplo, se John Dewey, né, ele diz que os métodos em educação só valem se eles forem testados na realidade e derem bons resultados. Ora, a educação proposta por John Dewey e aplicada nas escolas americanas deu péssimo resultado. Portanto, pela sua própria teoria, tudo o que ele fez e propôs já está impugnado. Então isso aí é um exemplo de paralaxe cognitiva levada ao extremo, tá certo? E eu acho que isso era perfeitamente previsível. Por quê? O método que ele sugere parte de uma absurdidade, parte de uma proposta impossível. Né? A proposta impossível é a seguinte: agora que nós temos o método científico, então tudo que foi dito antes do método científico não vale nada, a não ser que seja validado pelo método científico. Então nós temos que validar tudo. Eu digo, isso é impossível. Não que isso não deva ser feito. Idealmente, claro, tudo deve ser testado. Mas como é que eu poderia validar cientificamente conhecimentos que não foram expressos em linguagem de hipótese científica? Eu teria que primeiro fazer a transposição. Por exemplo, eu leio lá uma coisa na Bíblia, não? Diz assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. Muito bem, agora eu quero testar cientificamente isto. Acontece que no princípio Deus criou o céu e a terra não é uma expressão que esteja formulada em linguagem de hipótese científica, está numa outra linguagem. Então eu tenho que encontrar a hipótese científica correspondente. Acontece quando eu desdobro essa frase, que é uma frase dita em linguagem mitopoética, eu não encontro uma hipótese científica, eu encontro 20, 30, 40, das quais algumas, de certo, são verdadeiras e outras são falsas. Por quê? Já dizia Susan Langer, o símbolo é uma matriz de intelecções. O símbolo não vem para dizer para você como as coisas são, mas vem para fecundar a sua inteligência para que você perceba como são. Então isso quer dizer que o símbolo em si mesmo, ele não pode ser transposto em linguagem científica no mesmo plano em que está. Há uma operação complicadíssima, e essa operação, por sua vez, não pode ser feita pelo método experimental. Tem que ser feita pelo método de análise do símbolo. E a análise do símbolo se faz pela recapitulação meditativa dos significados que ele te sugere. Então, aí sim, já temos um pequeno problema. O método experimental é ótimo, só que antes dele tem que ter alguma coisa. Como John Dewey não sabia disso, então ele aplicava o método científico a coisas que não estavam preparadas para ser testadas cientificamente. A coisas que requeriam toda uma análise filosófica prévia, que ele não sabia fazer.
Então, o que ele está propondo? Ele está propondo nivelar a educação pela sua ignorância. Então, quer dizer, tudo que John Dewey escreveu em matéria de educação deve ser jogado fora pelo seu próprio critério. Só vale o que funciona experimentalmente. Bem, na experiência, a adoção dos métodos do John Dewey teve efeitos desastrosos na educação americana. Então, para que serve o livro de John Dewey? Para jogar fora e esquecer. A não ser que você pode aproveitar aquilo como uma experiência, né? No sentido, né, como o sujeito que se apaixona por uma mulher desonesta e todo mundo sabe que é uma vagabunda, avisa o cara, fala, olha, você vai entrar numa furada, né? E o cara teima e vai lá. Para que serve isso? Serve para depois recordar daquilo que ele não deveria ter feito, né? Ou como diz a minha amiga Maria, né? Eu não sou inútil, eu sirvo ao menos de mau exemplo. Então, isso significa que esses assuntos, eles têm sido tratados no mundo acadêmico, entre aspas, com uma grosseria e uma irracionalidade totais, desmentindo as suas próprias presunções de racionalidade científica de uma maneira acachapante. Então, mesmo os testes que verificam a existência de algum conhecimento extracorpóreo, supracorpóreo nos estados de morte próxima, eu digo do que eles servem para o investigador. Bom, depende de quem seja ele, e depende do coeficiente de conhecimento supracorporal que ele consiga ter conscientemente, porque disso que vai depender ele compreender ou não o sentido da experiência. Mas se ele não compreende o sentido da experiência, ele apenas verifica fatos atomisticamente separados, dos quais ele não pode tirar conclusão nenhuma. E daí ele vai dizer que a experiência foi inconclusiva. Mas essa inconclusividade não depende, não provém da natureza dos fatos, e sim da ignorância e inépcia do experimentador. Então, eu não sei se ficou claro essa experiência que eu digo, da concentração no senso de identidade permanente. Ela é como, vamos dizer, uma passagem de nível. Quer dizer, no presente, porque uma coisa são, vamos dizer, os elementos que compõem realmente a sua estrutura. E outra coisa, é o seu foco de atenção. O ser humano tem essa capacidade de ele poder fixar a atenção nele em qualquer detalhe, por mais insignificante que seja, né? Quando um sujeito tem uma obsessão, um vício extremo, o que é? Isso é uma atenção obsessivamente grudada em alguma coisa, que pode ser uma coisa perfeitamente insignificante, como um jogo de baralho, ou um fetiche, né? Um sujeito que pensa em calcinhas 24 horas por dia, né? Eu nunca entendi que graça tem isso. Para mim, as calcinhas só servem para ser tiradas. Mas tem gente que acha o contrário, certo? Então, ou a pessoa que é viciada em drogas, quer dizer, ela fixou em certas sensações corporais e psíquicas que ela quer repetir. Então, isso quer dizer que nós podemos estreitar o nosso círculo de atenção até nos tornar, até adquirirmos a dimensão espiritual de um tatu. Nem mesmo um tatu desse grande, um tatu bola, aquele pequenininho. Nós temos a capacidade. Agora, pergunto eu, mas... Bom, daí é aquele negócio do filme do Clint Eastwood, que o sujeito se jogou num cacto, e daí os amigos dele estavam lá tirando os espinhos dele, perguntaram por que você fez isso. Ele disse, na hora me pareceu uma boa ideia, né? Então, nós podemos fazer qualquer coisa, porque lhe parece uma boa ideia no momento, mas quando você vai ver é uma estupidez. Então, nós podemos estreitar o nosso círculo de atenção até fazer com que certos pontos retornem obsessivamente, e nós não consigamos nos livrar daquilo. Por exemplo, vamos dizer, existem formas brandas de demência, como, por exemplo, pensar em problemas. A quase totalidade das pessoas que eu conheço está pensando em problemas. Nunca os resolve, evidentemente, né? Porque não é possível resolvê-los. Então, a maior parte dos problemas que nós temos, ele se resolve pela mudança do quadro geral da nossa vida e não por alguma coisa que nós tenhamos pensado. Resolver um problema, primeiro em pensamento e depois na prática, é uma das coisas mais difíceis que existem. Quando você consegue fazer isso com um problema, você é um gênio. Em geral, os problemas se resolvem não porque nós tenhamos a solução teórica na cabeça, mas simplesmente porque o quadro da vida mudou e o problema desapareceu. Então, isso quer dizer que pensar em problemas é realmente fazer buraco na água. Mas
Digo, a quase totalidade das pessoas que eu conheço só pensa em problemas 24 horas por dia. Ou pensar em doenças. Não é isso? Ou, por exemplo, esses pais que ficam sempre pensando que estupidez que os filhos deles vão fazer no dia seguinte. Não, ele vai virar um bêbado. Não, ele vai cair para as drogas. Não, ele vai virar viado. Não, ele vai casar com uma prostituta. Não, ele vai assaltar um banco. E passa o tempo todo assim preocupado, como se o filho dele fosse um monstro, fosse uma bomba de efeito retardado, que ele está esperando explodir o tempo todo. Né? Eu confesso que eu cinicamente não tenho o menor interesse por isso. Meus filhos, às vezes, decidem fazer alguma besteira, eles vão fazer. Eu é que não vou prevenir. Né? Se ele fizer e vier pedir socorro, bom, daí eu falo, talvez até eu pense no assunto. Tá certo? E eu sei, e eu me recusar a pensar em problemas, jamais agravou a minha situação. Mas pensar nos problemas agrava a situação, porque se os problemas não piorarem, pelo menos você piora. Então, nós temos toda essa capacidade, vamos dizer, de estreitar o nosso círculo de atenção, sempre por motivos que são passionais e irracionais completamente. Mas a pergunta é por que nós deveríamos fazer isso? Se nós temos a capacidade de centrar a atenção em certos pontos, nós também temos a capacidade de centrá-la em outros. Então, por que não centrar a atenção naquilo que pode realmente render alguma coisa? Eu digo que o que pode mais render na sua vida é você se concentrar no seu senso de identidade permanente. Porque aí toda a sua experiência muda de plano. No momento em que você faz esta operação, esta torção do foco de atenção, e você começa a vivenciar o seu eu como uma entidade supracorporal que não está num corpo, apenas tem um corpo, que está dentro dela, e é um corpo provisório, tá certo? Que você um dia vai tirar, como você tira meia, cueca, etc, etc, até calcinha. Então, o seu senso de identidade mudou. E você se colocou no plano de imortalidade. Então, vamos dizer, as realidades do mundo espiritual, do mundo divino, começam a aparecer para você. Não é? Por exemplo, no instante em que esta consciência que descobriu a sua imortalidade, descobre no mesmo ato que ela é apenas imortal e não eterna. Que ela, de fato, ela não tem um limite. Ela está aberta, vamos dizer, para todos os tipos de conhecimento, todos os tipos de experiência. Ela pode saber tudo. E, em princípio, até o conjunto das suas experiências, o conjunto total da sua vida, pode ser vislumbrado num relance, como o é de fato na hora da morte, nos momentos que antecedem a morte. Ou seja, essa experiência que muitas pessoas que tiveram em estado de morte clínica relatam, de ter visto toda a sua vida, você pode ter sem estar em morte clínica alguma. Você nunca vai poder expressar nem contar isso, não dá isso. Transcendeu a sua capacidade verbal. Então aí você já ganhou alguma coisa. Aí você ganhou verdadeiramente uma interioridade. Interioridade que não é comunicável. Que é exclusivamente sua. É um mundo seu. E é um mundo completo. Que abrange todas as suas experiências, todos os seres humanos que você conheceu, todos os episódios da sua vida e episódios imaginários que você viveu. Tudo isso agora é você. É impossível você não ficar maravilhado com isso. É impossível você não ter uma sensação de júbilo. E, ao mesmo tempo, é impossível você não perceber, por incrível que pareça, a ausência de fundamento interno de tudo isso. É como disse Santo Agostinho, eu sei que eu sou, mas eu não sei por que eu sou. Você percebe claramente que você não é causa sui, percebe que a sua existência é um milagre, e é impossível
que você não tenha aí um sentimento de júbilo e de gratidão e de amor pela fonte de onde você surgiu. A fonte que você não conhece, que você também não vê, mas você sabe que ela está lá. Assim como no estado, vamos dizer, de impermanência, de dispersão no qual vivemos a nossa vida corporal e mental, o eu permanente está sempre lá, ainda que você não pense nele. Quando você passa para a esfera do eu permanente, o fundamento dele, a causa, também não está visível, mas ela está sempre lá. E aí é possível você começar a mandar como Platão dizia, uma segunda navegação. Mas é a alma imortal, autoconsciente que fará isto. Então, dizer que o sujeito, a alma terrestre, está buscando Deus, todo mundo está buscando Deus, né? O sujeito entra no PT, ele está procurando Deus, ele vai num puteiro, está procurando Deus, né? Mas na verdade é só a alma imortal que procura Deus. A alma mortal procura o quê? A alma imortal. Né? Então, sem isto, vamos dizer, você dizer que você está buscando Deus é muita presunção. Você não está buscando Deus ainda. Né? Primeiro, precisa buscar você mesmo. Por isso, ora, né? Famosa regra, conhece a ti mesmo e conhecerás a Deus. Mas conhecerá a Deus depois. Então, é por isso que eu acho que a maior parte, vamos dizer, das conversas religiosas que circulam por aí são fúteis. Porque só quem entende disso é a alma imortal. A alma mortal não sabe o que está falando. Tá? Mediante a experiência você entende isso aqui, que a presente vida corporal não é senão uma fração diminuta da nossa realidade e, portanto, o conhecimento que adquirimos dentro do limite, vamos dizer, da vivência corporal é uma aparência dentro de uma aparência. O verdadeiro senso de realidade só aparece perante a consciência de alma imortal. Antes não, antes você confunde o senso de realidade com o senso de intensidade da experiência corporal, por exemplo. Né? E por isso que as pessoas buscam, por exemplo, drogas ou prazeres sexuais incessantes para ter uma sensação de realidade, para escapar de uma angustiante sensação de vazio. Né? Mas acontece que isso aí não é realidade. Uma sensação muito intensa, ela é tão impermanente quanto uma sensação tênue. Meu filho, o mais espetacular orgasmo do mundo, ou a mais terrível martelada no dedo, logo some. Seja a sensação prazerosa ou dolorosa, como diz, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Mas existe algo que não acaba. É o que é real, é o que tem fundamento ontológico. Tá entendendo? E que está, por assim dizer, acima das sensações de dor e prazer que nós temos durante a vida. Porque todas as sensações estão abrangidas dentro dele, como possibilidade dele. Está entendendo? Mais ainda, as sensações corporais e experiências terrestres, etc., a partir do momento em que você passa para este outro plano de atenção, elas são, em vez de elas desaparecerem, elas são tremendamente valorizadas. Porque aí, o que quer que você vivencie no plano terrestre, ecoa alguma coisa na eternidade. Então, aí, vamos dizer, as experiências, elas começam a ter um outro valor. É claro que, vamos dizer, essa tomada de consciência, vamos dizer, do eu permanente, ela, por sua vez, é impermanente. Por quê? A partir do momento que você percebeu aquilo, bom, a mente e o corpo continuam funcionando. E continuam te dando impressões fugazes que não param. Mais ainda, num primeiro momento, essa atividade mental e sensitiva, ela pode até aumentar. Tá certo? Porque aí é o que se chama terror pânico. Terror pânico é o terror que invade. Pan é o rei dos elementais, dos entes da natureza, dos entes sutis da natureza.
E o terror pânico, na mitologia grega, é o que acontecia entre esses entes, portanto em todos os seres da natureza, por exemplo, perante o raio, que vai simbolizar então a entrada do espírito, né? Não é isso? Então, o espírito aterroriza a natureza. E daí então começa a se agitar. Nisso a mesma coisa vai acontecer em você. Tá certo? Quando se agitar, você calma aí, meu filho, não vai estar acontecendo nada. Você não pode lutar contra as suas percepções corporais ou o seu movimento mental. Você tem que ir abrangendo e acalmá-lo. Sempre lembrando o seguinte, que tudo aquilo que você está pensando então, está dentro da esfera do seu eu permanente, não fora. Então não se trata de você se desligar do corpo e da mente, não se trata de você eliminar o eu, mas ao contrário, simplesmente trata-se de dizer as coisas como elas são. Trata-se de você se instalar conscientemente naquilo que você já sabe que é a base permanente da sua existência, que é o seu senso de permanência ao longo do tempo. Deu para entender? Então, é claro que para fazer isso, você tem, em primeiro lugar, você tem que se livrar desse esquema imaginário que está presente na nossa cultura, que é o de conceber a imortalidade como uma coisa que acontece depois da morte. Quer dizer, que você passa da mortalidade para a imortalidade. Isso é absurdo, inteiramente absurdo. Quer você acredite ou não em imortalidade, quer as pessoas acreditem ou não em imortalidade, é esse o conceito de imortalidade que ela geralmente tem. E esse conceito ele é autocontraditório. Então você buscar na realidade uma coisa que é autocontraditória é que nem procurar. Quer dizer, é mais fácil procurar chifre na cabeça de cavalo do que isso. Chifre na cabeça de cavalo não é impossível, apenas impossibilidade biológica que a natureza pode violar de vez em quando, né? Mas você procurar sinais de uma imortalidade como sendo um outro estado no qual você entra depois de morrer e procurar isso em vida, eu digo, meu filho, não vai dar. Daí aquele negócio do Jorge Luiz Borges, que a metafísica é um homem cego num quarto escuro buscando um gato preto que não está lá. Tá certo? Então você vai estar fazendo exatamente isso. Ou você busca os sinais da imortalidade naquilo que a presentifica aqui agora, ou você não vai encontrar jamais. Tá certo? Muito bem.